Bom, boa tarde a todas e a todos. Eu sou o Leonardo, sou psicólogo na coordenação de apoio social na UF e vim apresentar, né, mais um dos nossos debates que a gente tem feito normalmente às quintas-feiras, né, e hoje, excepcionalmente, de segunda-feira, porque quinta-feira vai ser feriado. Enfim, né, o nosso debate hoje vai ser sobre racismo, imigração e isolamento social. E a gente pensou, né, nesse tema um pouco a partir, né, do fato de que na UF a gente tem uma série de estudantes de países estrangeiros, né, que vem através de um programa que é o PECG, que daqui a pouco, né, a gente vai explicar melhor o que é esse programa, né, e enfim, e que vivenciam, né, aqui no Brasil uma série de experiências novas e uma experiência nova que é muito ruim também, que é a experiência, né, do racismo, né, que muitas vezes nos seus países de origem não passam por essa experiência e ao chegar no Brasil, né, passam por essa experiência do racismo. E enfim, né, é, chamamos alguns convidados, né? A Graziela Doó, que é doutora em política social e trabalha numa ONG relacionada à imigração e a direitos humanos, né? O Kwame Fleury, que ele é estudante de psicologia na USP, veio para o Brasil pelo PECG, inclusive foi meu colega de turma, né? Ele é do Benin e ele pesquisa na área de psicologia cultural dialógica. E o Rolf Malungo, que é professor da UF, é antropólogo, né, e ele organizou recentemente o livro Diálogos Contemporâneos sobre Homens Negros e Masculinidade. Enfim, né, falei do Kwame e acho que essa ideia de falar sobre isso veio muito também dessas conversas com o Kwame que iam acontecendo durante a nossa graduação, de como ele ia sentindo isso, né? Até fizemos uma roda com o Kwame e com os estudantes, né, do PECG que acabaram de chegar, né, e que estão fazendo aula de português ainda, então fizemos uma roda de conversa em francês, né, para que eles pudessem também ter esse amparo nesse momento. Enfim, né? Tínhamos pensado já nesse tema e na semana passada e na semana retrasada esse tema foi tomando uma proporção muito grande, né? Teve toda essa questão, né, do George Floyd nos Estados Unidos, todos esses protestos, né? E aqui no Brasil isso é uma situação também muito constante, né? Faz 2, 3 semanas, né? João Pedro e Iago foram assassinados dentro de casa em operações policiais, né? Na semana passada, né, na quinta-feira, o Miguel, né, um menino, filho de uma empregada doméstica, né, a patroa largou ele sozinho no elevador, né, e ele acabou morrendo, né? Enfim, então esse tema é sempre atual e essa semana talvez seja ainda mais atual. E acho que é um tema que é importante para todo mundo, né? É importante, né, as pessoas negras discutirem isso sem dúvida alguma, mas é importante também que nós que somos brancos, né, possamos olhar para isso e estudar sobre isso para repensar também as nossas práticas que são as causadoras disso, né? Eu vou convidar agora para falar o Eduardo, né, que é historiador e trabalha também na coordenação de apoio social, né, como técnico de assuntos educacionais, e ele trabalha diretamente com o PECG. É isso.
Eduardo, desculpa te interromper, teve um problema aqui com o áudio, seu áudio não tá saindo, eu vou tentar corrigir aqui, espera só um instante. Não, não, ninguém tá te ouvindo. Tipo, quem tá na chamada tá te ouvindo, mas no YouTube não tá dando pra ouvir, eu vou tentar corrigir aqui. Não, 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 o problema é aqui na minha transmissão, eu vou tentar arrumar, espera só um instante. Não, não, ninguém tá te ouvindo. Tipo, quem tá na chamada tá te ouvindo. Agora vai rolar. Mas no YouTube não tá Alô, dando tá pra ouvir. Eu vou ouvindo? tentar corrigir aqui. Será que o pessoal responder lá no grupo? Agora vai rolar. Tá ouvindo? Antes de Não, você não, não. começar, O desculpa, problema onde é está aqui na minha passando, transmissão. qual Eu é, vou qual tentar é o arrumar. link Espera só um O instante. link. do YouTube? Para poder assistir no YouTube. Eu vou mandar aqui no chat, rapidinho. Tá, manda que eu redistribuo, valeu. Não, não. Boa Ninguém tá te tarde, ouvindo. eu vou me Tipo, quem apresentar tá na novamente. chamada Eu tá acho te que ouvindo. Agora vai estávamos rolar. sem áudio Mas aqui, no né? YouTube não Alô, tá tá dando. ouvindo? Chico Eduardo, Será que o pessoal Eduardo responder Henrique, lá no grupo? Antes de Não, você não, não. começar, O desculpa, problema onde é está aqui na minha passando, atualmente qual é eu o faço link mestrado do na YouTube? universidade também e sou Para poder responsável pelo assistir. programa PEC-G, né? O PEC-G é um programa do governo federal que envolve Itamaraty, envolve o MEC e envolve instituições de ensino superior do Brasil, público ou privado, né? E é um programa para estudante estrangeiro, só que tem essa singularidade de que ele oferece vagas para estudantes estrangeiros de países em desenvolvimento. Aí abarca América Latina, África, Ásia e alguns, acho que 2 países da Europa, que eu não vou lembrar agora. Só que a grande maioria dos estudantes são de África, muitos estudantes do Benin, Congo, é, ai, gente, Gana, bom, vários países, né, da África, muitos estudantes. E aí, acho que tem a ver esse debate, né, de trazer a questão do PEC-G, porque ano passado a gente fez uma roda de conversa na Semana Acadêmica, organizada pela PROAS, que envolvia uma discussão sobre racismo e imigração, porque como esses estudantes são países em desenvolvimento e não são estrangeiros brancos, eles sofrem muito racismo aqui e muitos, pelos relatos, né, que eles contam, viu o Brasil, né, na televisão, né, essa imagem que a gente busca oferecer de sermos cordiais, de sermos, né, abertos para todo estrangeiro que vem aqui. E quando eles chegam no Brasil, eles percebem que essa cordialidade não são para todos os estrangeiros, né? São para estrangeiros brancos, de países ricos, né? Quando você é um estrangeiro de algum país africano, de algum país aqui da América Latina mesmo, essa cordialidade mingua para você, né? E aí, assim, as histórias que esses estudantes trazem são algumas muito absurdas mesmo, que envolve violência policial, são maltratados em órgãos públicos. E a gente conseguiu organizar essa conversa, foi muito produtiva, deu bastante gente. E agora, né, acho que esse debate sobre racismo, essa atividade que estamos organizando agora, tinha sido pensada antes de todo esse levante que está acontecendo nos Estados Unidos, no Brasil, no mundo inteiro, né? O racismo, ele coloca essa infeliz necessidade das pessoas terem que ir para a rua, né, protestar durante uma pandemia, né? Bizarro, né? Inclusive, queria até trazer aqui uma história de um angolano que foi morto, acho que mês passado, até com a matéria aqui aberta, na Zona Leste de São Paulo, Itaquera, mês passado, dia 19/5 aqui. Ele foi esfaqueado, ele foi morto, né, esfaqueado, acho que mais 2, 3 amigos ficaram feridos, e tudo foi um ataque xenófobo mesmo, e tudo envolvia a questão do auxílio emergencial, sabe? Então, mais uma vez repetindo, né, o mito do brasileiro cordial é um mito mesmo, né? E, bom, é isso, acho que passa acho que o Leonardo apresentou aqui, né, os companheiros e companheiras, e passa agora para a Graziela para ela começar nossa discussão.
Muito obrigada a todo mundo que está assistindo, muito obrigada ao convite do Leonardo e a todos os companheiros, Eduardo, o Wolf e o Kwame, que estão aqui com a gente. Meu nome é Graziella, eu trabalho numa ONG, a nossa sede fica na cidade de Guarulhos, São Paulo, mas a gente tem atuação em todo o Brasil. O nome da ONG é Associação Brasileira de Defesa da Mulher, da Infância e da Juventude. A gente trabalha com diversos temas relacionados aos direitos humanos, inclusive o acolhimento de imigrantes e refugiados, especialmente vítimas de tráfico de pessoas, que é a nossa expertise. Estou muito honrada aqui com o convite. Eu também sou filha da UF, eu fiz o meu mestrado, meu doutorado na Escola de Serviço Social da Universidade Federal Fluminense, é a minha casa. Estou muito feliz de estar aqui conversando com vocês. E esse tema que como o Leonardo falou, a gente tinha pensado em discutir esse tema muito antes de tudo isso que estava acontecendo, desse levante todo. Então, é muito, muito gratificante estar nesse movimento, e é um tema que é urgente, a gente precisa debater. É muito importante a gente fazer esse recorte de discutir a questão racial e a questão de migração no mesmo recorte, e com todos os problemas agravados nessa condição da pandemia. Eu acho que o que eu tenho muito a contribuir aqui com esse debate é da nossa experiência de campo mesmo, é da nossa experiência nesse atendimento, o que a gente chama de atendimento humanizado ao migrante, que traz muitas percepções dessa quebra do que o Eduardo falou, dessa visão de cordialidade do povo brasileiro, né? A gente tem algumas marcas que são importantes da gente falar. Primeiro, da visão do Brasil, das relações internacionais do Brasil, que a gente tinha um padrão de relação internacional e, de fato, ser um país de muito acolhimento em termos de leis, né? A população migrante, o Brasil sempre foi visto e sempre teve uma postura nas Nações Unidas como um país bastante acolhedor, e isso muda nos últimos anos e se transforma uma política de Estado mesmo, do Brasil ser contrário a qualquer tipo de interlocução internacional. Acho que isso é um ponto que também interfere no que nós estamos falando. Com relação aos migrantes e refugiados, apesar da gente ter leis muito positivas, né, lembrando da lei aprovada em 2017, que realmente traz uma perspectiva maior de direitos humanos para esse acolhimento dos migrantes e refugiados, mas o que a gente vê na prática, no dia a dia, é bastante diferente. Por exemplo, a gente vê o recorte racial muito bem marcado se a gente pega em qualquer instituição que abriga populações em situação de vulnerabilidade migrante. Se a gente acompanha no longo do tempo, a gente vê que é muito marcado. Aqueles migrantes que são brancos, por exemplo, os sírios, que chegam numa situação terrível, de situação de vulnerabilidade, mas eles têm um acolhimento muito mais positivo e muito mais fácil de fazer essa integração social do que imigrantes que vêm de países africanos, como, por exemplo, a comunidade nigeriana, que a gente tem bastante, especialmente em São Paulo. Então, a gente vê que é muito mais fácil quando o migrante é branco, dele conseguir emprego, dele produzir empatia na sociedade para apoio de empreendimento. A gente vê muito isso, e o quanto é difícil para quando o migrante ele é negro. Então, essa marca social ela é bem visível. A gente ouve de relatos de migrantes, principalmente os vindos de países africanos, que nunca tinham feito essa reflexão tão profunda do quanto o racismo é presente, porque aqui no Brasil eles dizem que se sentem extremamente vigiados, extremamente julgados pelo simples olhar, pelo simples andar na rua, pelo simples entrar no ônibus e as pessoas segurarem a bolsa, do quanto que esse gesto, o olhar, no dia a dia, no cotidiano, o quanto que isso fere, do quanto que isso é uma marca dessa migração.
né? E para além dessas questões, a gente vê cada vez mais um aumento de discursos de xenofobia, como a gente tem visto a questão da população de chineses. A gente tem uma migração muito grande da população de chineses, aqui no Rio de Janeiro, especialmente, a gente tem uma grande comunidade, e do quanto que eles estão sendo atacados verbalmente, com ações xenófobas, dizendo do vírus chinês, e muito propagado até por políticos, esse tipo de comportamento, e quanto que isso reflete lá na ponta, né, na violência contra essa população. A gente tem a população de bolivianos que sofre muito com estigmatização, as mulheres bolivianas especialmente, falam muito de pressão estética, de quanto que elas são estigmatizadas, xingadas de feia ao andar nas ruas, de não conseguir postos de trabalho, porque as pessoas dizem que eles estão aqui apenas para produzir roupas em condições análogas à escravidão. Os migrantes, eles dizem muito da questão do próprio idioma, do quanto que o brasileiro não tem nenhum pingo de paciência quando a pessoa ela erra o idioma, e o quanto é difícil aprender o português, e do quanto que as pessoas corrigem e não compreendem as dificuldades. Então, para ser um migrante no Brasil é extremamente complicado, porque são poucos os países que falam o português. Então, tem uma série de questões simbólicas que a gente tem que levar em consideração quando a gente fala dessa população. E a gente vê que na questão da pandemia, para os migrantes, eles estão triplamente mais vulneráveis, né? Eles estão sofrendo todas as questões de saúde que nós estamos passando, sendo que para eles é muito mais complicado, especialmente quando eles não falam o idioma, para ter acesso a um sistema de saúde, para compreender que posto de saúde procurar, para ter acesso a isso é complicado, para ter acesso aos benefícios sociais, ainda que sejam garantidos por lei, a gente vê que eles têm muita dificuldade para fazer o cadastramento, para compreender. As próprias instituições, às vezes, não entendem que a documentação do imigrante é diferente da documentação brasileira, e isso dificulta para abrir conta no banco, para conseguir acesso a outras políticas, então a gente também tem que cuidar disso, sem contar que agora o fechamento das fronteiras, que é uma recomendação da própria Organização Mundial da Saúde, mas que não pode ferir o direito do migrante de solicitar refúgio. Então, a gente vê também muitas pessoas que estão em limbos. A gente tem pessoas hoje que estão no aeroporto sem conseguir voltar para os seus países de origem, muitos até brasileiros que estão em outros países que ainda estão buscando auxílio do Ministério das Relações Exteriores. Então, assim, é um tema bastante complexo. Acho que eu já me alonguei demais. Acho que a gente tem muito tema para debater, e é uma população que a gente tem que olhar com muita atenção para toda a população de imigrantes que está aqui no Brasil. Obrigado, Graziela. Agora, enfim, acho que é muito importante tudo isso que você trouxe, e agora chamar o Kwame, né, para falar um pouco para a gente também. Boa tarde a todos, Eu sou o Kwame Fleury, eu sou do BEM, sou estudante do programa PEC-Viveiro, eu sou membro do laboratório de educação, verbal e construção de conhecimento do Departamento de Psicologia Social da USP, trabalho com questões culturais, também do morte de pessoas e espíritos. E, para mim, esse convite foi uma coisa interessante, porque eu acho que são questões culturais e sociais que a gente precisa ter. E antes de começar a falar da imigração em si, eu queria complementar um pouco o que o Eduardo começou falando sobre o programa. Ele falou que o programa que existe desde a década
dos anos 70. E inicialmente, quando começou, era só com países que falavam português. As pessoas que viam mais eram mais pessoas de países africanos que falavam mais português. E é que esse programa foi em outros países que falam francês e inglês, outras línguas. Então, é assim que o Benin entrou nesse programa. E sobre a questão da imigração, como a colega disse, tinha um negócio para eu falar. Deixa eu ver aqui. Tá melhor? Tá melhor agora? Tá melhor? Melhorou, melhorou. Tá. Então, em relação à imigração, como a Graziela tinha falado, é uma questão importante que a gente precisa debater, porque que a gente queira ou não é uma realidade presente nas nossas vidas hoje. E eu estava procurando dados sobre imigração, tipo, de 2000 para 2019, passou de 2,8 para 3,5. Então, tendo um aumento de 7% no mundo inteiro. Então, quer dizer o quê? É uma realidade que a gente não pode esquecer, a gente precisa debater, porque a imigração envolve várias outras questões que são, por exemplo, as razões pelas quais as pessoas saem do país delas, e essas razões são várias. E no caso dos estudantes, por exemplo, que é o meu caso, eu acho que uma coisa que a gente não sabe antes de vir ao Brasil é que a gente vê o Brasil como um país acolhedor, um país que é onde o branco e o negro vivem em paz, porque é o que a gente vê em outros países antes de vir aqui. Recentemente eu estava lendo o post de uma amiga que ela estava falando que chegou aqui e se deparou com outra realidade do que ela esperava. Mas por quê? Porque se vende uma imagem do Brasil, que no Brasil é assim, todo mundo vive em paz, e também com a relação que o Brasil tem, a relação cultural que o Brasil tem com os países africanos, os africanos antes de vir aqui, a gente se sentir mais à vontade que nos países da tal. E isso faz com que quando você se depara com essa realidade que não é o que você está esperando, fica um choque. E esse choque você vai levar um tempo para digerir esse choque. E uma coisa interessante que a gente pode pensar em relação a isso, o que é que ao mesmo tempo que essas pessoas que vêm de países africanos e outros países da América Latina, como o Eduardo estava falando, é que essas pessoas não são tão bem-vindas quanto as pessoas que vêm de países como a Europa. E se a gente for pensar, eu acho que isso tem a ver com uma questão histórica, né? Porque houve um momento que o momento do embranquecimento do povo brasileiro, que não se queria os negros aqui. É meio que uma história que vai se repetindo. Isso faz com que você não é muito bem-vindo. E com sua experiência de negro de país africano vai ser diferente de um imigrante branco. Quando a Graziele deu o exemplo dos que vêm aqui, mas com o tempo já conseguir mais do que os nigerianos. Então, são realidades que mostram do que os imigrantes estão confrontados a alguns imigrantes, né, que estão confrontados a essa questão do racismo. E
E é importante a gente falar sobre isso, porque ajuda as pessoas a rever as posições delas. No meu primeiro ano, discutindo dessas questões com um amigo meu, eu aprendi que aqui no Brasil ninguém é racista. Sempre se fala de racismo, como assim? Então, acho que a gente precisa pensar em relação a isso. E uma coisa que, para mim, de explicar essa questão em relação aos imigrantes negros aqui no Brasil, lendo da história que foi o Brasil um dos últimos países a abolir a escravidão, eu acho que essa marca ficou a Acho que caiu Acho que caiu. o Kwame deve ter perdido a conexão. Passar pro. Passa pro Não tô te ouvindo. Passar pro Rolf. Oi, estão me ouvindo? Tá. Vou desligar aqui, Estão me meu. ouvindo bem? Sim. Porque o som ficou meio ruim, eu já não sabia mais. Bom, vamos lá, pegar aqui um pouco do que vocês já conversamos previamente, né? Antes de abrir o link e tal. Bom, concordar totalmente com o que o homem está falando, e como eu já disse anteriormente, não é surpresa. Nós gostamos de vender. E quando eu digo nós, não é necessariamente A, B ou C, não. Isso faz parte da nossa cultura como pessoas nascidas. Ô, Kwame, voltou? Então, foi minha internet. Posso continuar? Sim, então vai lá. Não sei se você havia terminado, não sei em que pé ficou. Não. Só para terminar. Ok, vai lá então. Então, continua com a palavra, por favor. Então, fica essas marcas que faz com que o negro continue sendo estigmatizado. Porque, imagina, já não é fácil para o negro brasileiro, e você, vindo de outra realidade, você vem aqui, então, é meio que você vive isso duas vezes, porque, em alguma medida, a gente precisa entender que essas diferenças faz com que as pessoas te afastam. E uma coisa que eu comecei a entender com isso é quando você afasta as pessoas, elas começam a se perguntar por quê. E perguntando o porquê, elas entendem muita coisa. E o porquê, no caso agora, é que tem uma realidade do racismo no Brasil que é negado. E eu acho que com todas as coisas que estão acontecendo hoje, todo mundo está vendo que é uma coisa que ninguém mais pode dizer que não tem, e que é um fato que todo mundo tá vendo. E para terminar, quando o Eduardo dá o exemplo do cara que foi esfaqueado por causa de uma questão de auxílio emergencial, isso leva a gente a pensar o quanto o fato de estar aqui e sofrendo o racismo, e principalmente nesses momentos do isolamento, como é que isso aumenta sua chance de passar o isolamento sofrendo mais do que os outros. E uma coisa que você pode fazer é tentar falando com as pessoas próximas, e porque todo mundo não é a mesma coisa, e aí eu acho que você tem que criar uma rede de apoio, e esse rede de apoio que vai te acompanhando durante esses momentos que são momentos sensíveis para todo mundo, e a gente precisa saber que precisamos nos apoiar uns aos outros nesses momentos difíceis. Então, eu acho que, para começar, é o que eu tenho para dizer. Mais para frente, a gente vai conversar mais, e eu agradeço pelo convite.
Só um adendo ao que você colocou, Come, que você falou, né, que aqui se tenta escamotear, né, o racismo, né, e eu acho que essa é a face mais perversa do racismo brasileiro, né, essa, que é isso, é um país extremamente racista onde não tem, né, ninguém é racista, né, todo, e aí envolve, né? Se a gente for pegar. Porque o racismo é crime, inclusive, né, na Constituição brasileira, é bem rígido, é inafiançável, é inafiançável, acho que é prescritivo, não lembro se é prescritivo, agora eu não lembro, mas assim, é inafiançável. E para fugir disso, né, quando alguém para na delegacia acusado de racismo, se coloca como injúria racial, porque aí você pode pagar uma multa, papapá, né? Então, assim... Sobre isso, também tem uma questão que será que funciona mesmo? Porque eu já ouvi casos que não deram em nada. Por quê? Sim, não, um dos para fugir, porque existe o crime racismo e existe a injúria racial. São coisas diferentes. O racismo é um crime inafiançável. Se o cara ele, né, é julgado por racismo, ele vai ter que cumprir a pena. Para fugir, a justiça, porque também é reflexo de sociedade que é racista também, é um sistema judiciário que tem uma marca, sim, de racismo, impossível falar que não. E aí você coloca como injúria racial, porque aí você paga né, não acho que nem é fiança, tipo, acho que não sei se o termo correto seria fiança, mas aí você paga e você sai, entendeu? Então é bem complexo isso, né? E mais uma vez, né, pegando por uma questão histórica, né, a gente foi o último país das Américas a acabar com a escravidão, né? E não tivemos nenhum projeto de tentar incorporar essa massa que foi deixada à própria sorte, assim, né? O país, ele foi sempre muito cruel. Isso aqui é uma máquina de moer carne negra, sabe? E durante a pandemia, ela só foi fazer o quê, né? O que a gente estava discutindo antes. As feridas do Brasil com a pandemia só estão sendo... sei lá, tá pulando, né? A ferida tá ficando viva, né? Então é isso, né? O racismo coloca no Brasil, tentando comparar, porque existe um levante agora nos Estados Unidos, e aí muitas pessoas falam, porque no Brasil. Não é porque as pessoas não lutem, cara. As pessoas lutam aqui só que a violência aqui é de uma ordem assim, inimaginável. Não tô falando que a situação não é comparar quem tá melhor ou pior, só que é isso, né? A gente conseguiram fazer um levante com a morte do George Floyd. Aqui a gente teve, durante essa pandemia, quantos jovens negros, quantas crianças negras não foram mortas, sabe? E até os processos, as investigações são cheias de erro. O cara que tá lá sendo acusado da morte do João Pedro levou, acho que, parte do equipamento para casa. Então, assim... é bem complexo isso, né? Então, não é que os negros aqui lutam, cara. Acho que sobreviver aqui já é uma luta imensa, né? Só que a violência aqui é de uma ordem... não sei, eu não consigo nem olhar qual outro país consegue ter consegue ter um racismo tão latente, né? Mas vamos pular para o professor Rolf aqui para ele continuar. Bom, então vamos lá. Vou tentar colocar alguma ordem assim na minha cabeça, por o que nós ouvimos. Muito curioso, eu vi quando derrubaram lá aquela estátua daquele mercador de escravos na Inglaterra, eu achei aquilo muito, muito legal. E vamos lembrar que toda aquela convulsão que teve em Charlottesville, nos Estados Unidos, ano passado, se não me engano, um dos pivôs, se não me engano, foi uma homenagem, tinha a ver com uma estátua também de um racista, né? Foi o pivô. E aí, enfim, deu tudo naquilo, e aí nós imaginamos que é algo inimaginável para nós aqui no Brasil, porque nós temos uma reverência tão grande a esses monumentos, essas coisas por aqui,
que não passa pela nossa cabeça. Por exemplo, tem uns 8 anos, mais ou menos, eu estava com uma colega portuguesa, uma professora portuguesa, e aí ela foi na UF, inclusive, nós fomos cuidar de algumas coisas e depois voltamos de barca. Quando ela deu de cara com aquela estátua do Dom João VI, Dom João VI, né? Ela ficou horrorizada, porque no país dela, ele não é porra nenhuma. Inclusive, é muito mal visto, porque foi o cara que abandonou os portugueses. Ela falou, eu não acredito. Eu falei, acredita sim, pode acreditar que é mesmo. Ela bateu uma foto, mandou o pessoal, ela ficou... E se nós, de costas para as barcas, de frente para a estátua, olharmos para a nossa direita, nós vamos ver uma estátua, se comparado com essa estátua equestre de Dom João, que foi um colonizador, isso é importante, né? A nossa história parece que a colonização foi um negócio maneiro, tranquilo, foi uma colonização boa, né? Que colonização boa, colonizador e bom é um paradoxo, né? Ou uma coisa ou outra. E aí nós olhamos para a nossa direita, como eu havia falado, nós temos uma estátua de 0,5 metro do João Cândido. Aliás, eu detesto aquela estátua. O João Cândido realmente é um herói incrível. Mas é colocado numa posição de supinação, aquela mão assim como se estivesse pedindo, e não de punho cerrado, sei lá, mandando tomar no cu, fazer qualquer coisa, mas não. Com a mão de pedinte. Eu detesto aquela estátua. Estátua de 0,5 metro, no cantinho. Aquilo é bem a ideia, uma das formas nós entendemos a história do Brasil. Né? Quem são... Já de alguns anos para cá, vários historiadores, vários cientistas sociais estão mudando o perfil do entendimento da história brasileira. E aí eu adoraria ver homenagem a bandeirantes ser depredada, homenagem a grandes mercadores de escravos ser depredado. Aliás, é só escolher um nome aí na rua para você ver. Eu moro em Vila Isabel. Eu moro numa rua chamada em homenagem a um barão. Mas Vila Isabel, a maioria das ruas é o barão, baronesa. Nós nos tornamos república, mas com saudade da monarquia. Né? Tanto é que até hoje, eu acho uma excrescência, chama-se o herdeiro da família Bragança como se fosse príncipe. Porra, príncipe de merda. Então isso dá para ver o conservadorismo da nossa sociedade, seja da elite, que tem muito a ganhar com a manutenção disso, e isso passa pela escola, pela universidade, passa pela televisão, e aí vamos chegar... Eu tive a felicidade de viajar por alguns países, eu ainda não tive a oportunidade de ir à África, mas de vários países ricos, países pobres, países paupérrimos nas Américas, e é incrível a imagem que o pessoal tem no Brasil. Eu até fico pensando, eu queria tanto morar nesse Brasil, porque o nosso principal carro-chefe são as novelas da Globo. E aí, em alguns lugares que eu vou, o pessoal pergunta como é o final da novela, porque eles realmente vendem uma imagem que é de harmonia, uma imagem muito Gilberto Freiriana. Muito Gilberto Freiriano, né? Que pretos e brancos vivem iguais, que as mulheres brasileiras, em especial as mulheres de pele escura, são muito sensuais, e assim vai. E nós incorporamos isso também. Né? Nós brasileiros, eu, você aqui, podemos ser exceção. Não estou falando como pensamento em geral da nossa sociedade. O bom disso, e eu vou chegar daqui a pouco para falar dos nossos irmãos e irmãs estrangeiros, é que isso está mudando. Eu tenho visto algumas pessoas começando a se voltar contra esse modelo. Sejamos nós, que nascemos no Brasil, as mulheres, homens e mulheres gays, nós negros e negras, a população indígena, está começando a contar uma outra história. E aí, como eu já havia falado anteriormente, eu sempre tive uma convivência muito próxima com estrangeiro. E uma questão interessante, nós brasileiros não nos vemos como povo que migra, mas nós aqui que somos brasileiros, né, provavelmente na família de vocês tem alguém que migrou. Se não é da família, alguém muito próximo, que foi para Portugal, foi para os Estados Unidos, foi para a Europa. Só que quando a gente olha
nós olhamos para nós mesmos, nós não nos vemos como um povo migrante, nós brasileiros. Nós temos criamos uma mitologia, né, que nós somos um povo que vive na terra, não sei o quê, e a gente vai embora também, vai muito embora. Aliás, eu conheço amigos meus, parentes ainda não, mas amigos que foram morar também na África, na Ásia, enfim, em todos, até na Austrália. Eu tenho pessoas que foram morar para lá, na Oceania. Então, enfim, então com isso a gente cria uma mitologia que a gente tem que jogar por terra, de que, bom, primeiro, eu acho que mais do que nunca tem sustentado dizer que nós não somos racistas. Né? Nós temos uma fala oficial que cada vez menos se acredita nela. Né? Pelo contrário, nós estamos vivendo no momento das pessoas se dizem alegremente racistas mesmo. Não tem nenhum constrangimento de dizer que é racista. E por isso que nós está gerando tanto conflito, muito conflito, porque quando a submissão é plena, o oprimido ou oprimida fica como tal e não se insurge, né? Ou então se insurge muito episodicamente. Como nós estamos vendo várias insurgências, aliás, nós vemos as imagens do que nós vimos na rua ontem no centro da cidade, por exemplo, só para ficar no centro do Rio, vemos que esse mito já está ruindo. Agora, é muito curioso, que justamente o que deflagrou isso não foi um negro qualquer, foi um negro com pedigree, ou seja, um afro-americano. Porque se fosse um africano ou mais um favelado, ia ser mais um africano e mais um favelado, nós íamos ficar muito indignados, mas é da vida. Como foi um afro-americano, aí nós temos que nos apropriar disso para capitalizar politicamente. Nós estamos vendo que no mundo inteiro o pessoal está pipocando. Né? Nós não percebemos a armadilha que às vezes nós jogamos. Não estou com isso dizendo que o protesto em relação ao George Floyd, não seja importante. Mas seria interessante nós estarmos atentos, mas por que de repente a dele foi importante? Porque ele está no grande império, que são os Estados Unidos. Né? Então isso deu a visibilidade que aí nós temos que nos apropriar, só que nós temos que ter em mente o seguinte, aquilo foi muito escandaloso para os Estados Unidos, porque aquilo não é uma regra, como é no Brasil, de a polícia matar vários. Né, vários. Quando a gente vê o número de pessoas que a polícia americana mata por ano, às vezes é um final de semana animado aqui no Rio de Janeiro. Às vezes é um final de semana animado, parece que esses dias, acho que foi em São Paulo, se eu não me engano, teve uma... Ou aqui no Rio, parece que teve uma... Foi aqui no Rio, não sei se foi em São João ou Nova Iguaçu, a polícia. Um carro passou, acertou 15 pessoas. E, 15 pessoas da Baixada, tinha culpa. Né? Então nós naturalizamos esse tipo de brutalidade. E a mesma coisa quando nós vemos essa agressão que sofreu o nosso irmão angolano em São Paulo. Eu não sabia, tem 15 dias, um mês, né? Para mim tinha menos essa agressão que ele sofreu. Esse é o tipo de situação. Nós estamos vivendo uma situação tão carne viva que aí, e a disputa por recurso, né? O disputa por recurso, aí nós vemos o ser humano em carne viva mesmo, né? Aí a disputa, então, vira mais do que nunca eles e eu. O que eu acho que nós temos que, como educadores e educadoras, né? Pessoas que vivem em espaços educacionais, seja como aluno, seja como técnico, seja a Graziele nesse espaço que eu acho muito legal, Graziele. Você trabalha no espaço que você trabalha aqui no Rio também? Não, é só você fazer assim, no Rio também? Tem no Rio? Ótimo, legal. Depois a gente fala. O que me chama a atenção, quando falamos sobre as discriminações que as pessoas de origem africanas, os africanos, como eu costumo dizer, os africanos do continente costumam sofrer, eu já vi esses relatos. E é ruim que vocês caem nessa armadilha que a nossa mídia vende muito bem, e vende não só para os africanos, mas, como eu falei, eu tenho muito contato com europeus brancos e negros, enfim, europeus. E aí o peixe que se vende do Brasil é maravilhoso, mas quando eles vivem naquela cercadinha de proteção, que é o turismo.
Mas quando eles começam a ter a convivência mais próxima, cotidiana com os brasileiros e brasileiras, ficam horrorizados. Ficam horrorizados pela brutalidade, como a Graziela falou, o modo como que se olha, o modo como que se fala. Esses estrangeiros europeus, a maioria branco, eles não sofrem esse olhar discriminatório negativo, mas eles percebem como os seus namorados, ou namoradas, como os seus filhos e filhas são olhadas pelos outros. E aí, quando essa criança abre a boca e eles veem que é estrangeiro, muda tudo, porque é estrangeiro, filho de europeu. Então, eles percebem o quanto é perverso, o quanto é cruel, o quanto destrói psiquicamente aquelas pessoas de pele escura. E aí eu incluo bolivianos e bolivianas. Eu vejo aqui, para concluir, eu vejo aqui na Vila Isabel, que agora não tenho visto mais, mas tinha um grupo grande de bolivianos e bolivianas, e sabe, o modo que as pessoas sequer perguntam, às vezes eu até parava a perguntar, arriscava meu portunhol com ele, falava... Quando eu vi alguns africanos e africanas, muitos em Niterói também, tinha um número grande, ou puxar uma conversa ou outra, eu percebia como eles eram invisíveis em determinado momento, mas quando ganhavam visibilidade, era uma visibilidade negativa. Então, acho que nós, nesse espaço que nós estamos, tentar minorizar o máximo possível, porque eu não sei quem aqui, excetuando o Come, né, teve a oportunidade de ficar um tempo fora do Brasil, e por melhor que nós falemos a língua do país que a gente está, a gente não é um nativo na fala. Então, como isso é sufocante, como isso é ruim, né? É ruim. E principalmente quando você não está no espaço de proteção, que é o turismo, né? Quando você vai lá para estudar, para qualquer coisa, então você sofre um nível de tensão que é muito complicado. Muito complicado. Admiro muito, como você ter tido à disposição, ter saído do seu país, seja para estudar, seja como imigrante, porque realmente o meu país não é nada fácil, não. Eu paro por aqui para ouvir um pouco vocês. Eu gostaria de fazer um adendo, Rolf, que você falou, né, da morte do George Floyd, a morte do George Floyd, você ter falado, foi no coração do império, né, foi lá, né, e de fato, né, a banalização da vida aqui no Brasil até a questão das mortes, né, do vírus, do coronavírus. Eu me lembro que, sei lá, eu senti as pessoas muito mais tensas quando eu estava mostrando a contagem, acho que da Itália, né? E aqui a gente tá morrendo mais de 1.000 pessoas diariamente, tá batendo já marcas de 1.500 e, sei lá, tá afrouxando, né? Tá começando a afrouxar, na verdade, já afrouxou, né? Foi uma quarentena que não aconteceu direito, né? Por várias questões, né? Também pela desigualdade, tem pessoas que não tem como ficar em casa mesmo, né? Então, de fato, é isso. Tá morrendo 1.000 e poucas pessoas diariamente, possivelmente até mais, e não sei, né? Não sinto uma comoção tão grande, né? Acho que tem algumas perguntas, né? Alguém falou que tem algumas perguntas ali. Rolou uma pergunta aqui no canal do YouTube, né? Uma pergunta para o Kwame. Eu vou ler aqui a pergunta e aí queria também comentar uma coisinha, né? E complementar essa pergunta, né? A pergunta da Jeane Lima, né? Uma pergunta para o Kwame: como a lógica da discriminação se manifestou ao longo da sua trajetória no Brasil? O que você faz para subvertê-la, se é que considera possível? Abraços da Paraíba. E queria, enfim, só comentar um pouco, né, que acho que isso tem muito a ver com o que o Rolf estava falando, né? Tanto agora no final, falando de um certo desinteresse, né, de um certo desconhecimento até, né, por outras culturas que não a cultura europeia, que não a cultura americana, e que acho que tem muito a ver também com o que ele estava falando de poder, né, reescrever a nossa história, né, reelaborar a nossa história, né? Eu acho que é esse interesse, né, pela cultura latino-americana, pelas culturas africanas, né? E, enfim, né, o Kwame já me falou muito disso, né, de como
essa experiência, né, de na graduação, ali quando chega um intercambista europeu ou norte-americano, tem um grande interesse para ouvir o que essa pessoa tem para falar ou uma grande curiosidade, né? Enquanto com ele não necessariamente isso acontecia. Enfim, é isso. Tentando respondendo à pergunta da Gianni aqui, primeiro ela falou, você pode reler de novo? Como a lógica da discriminação se manifestou ao longo da sua trajetória no Brasil? O que você faz para subvertê-la, se é que considera possível? Tá, essa manifestação da discriminação, eu acho que foi uma coisa que começou de maneira sutil e você não vai percebendo, e com o tempo você vai vendo que, nossa, essas pequenas coisas não são tão certas, e aí você passa a perceber que são formas de discriminações. E quando você percebe que são formas de discriminações, e aí você questiona. Então, o quanto você questiona mais, você passa a entender mais a estrutura de como é que as coisas funcionam. E hoje em dia, uma coisa que eu faço é, tipo, primeiro, sempre questionar. E quando você questiona a pessoa precisa te responder. E através desse questionamento também, a pessoa revê a posição dela, se é que é uma pessoa que quer melhorar, né? Mas, de toda forma, você não pode mudar alguém que não quer mudar, né? E hoje em dia eu tento, no máximo, ficar próximo das pessoas que me agregam e me faz bem. E eu evito, no máximo, algumas pessoas e alguns lugares que eu sei que essas coisas estão presentes. E para mim foi assim que eu comecei a trabalhar isso. Hoje em dia eu tenho alguns amigos que falam muito que vocês africanos, vocês gostam de ficar entre vocês. Não é que a gente gosta de ficar entre nós, mas é uma forma de a gente se revitalizar a cada vez que a gente passa por situações difíceis que a gente entende que é só os nossos entendem de fato. E isso não quer dizer que a gente não tem amigos brasileiros e que a gente considera todos os brasileiros racistas. Não. A prova é a gente está aqui conversando, eu estou aqui conversando a convite do Leonardo, então, e não é só isso. E eu acho que é bom esses espaços para a gente ir conversando e debatendo sobre essas questões. Não sei se a Jeane ficou satisfeita com essa resposta. Fala, Graziela. Sim, fala. Temos muitas reflexões, né, a partir da fala de vocês. Eu acho que uma coisa que ficou aqui na minha cabeça a partir da fala de vocês, que eu acho que é um ponto de reflexão para quem está nos ouvindo, é a questão da naturalização da violência, né? Como o professor Rolf falou, por que gera uma comoção, inclusive aqui no Brasil, quando um negro norte-americano é assassinado, e a gente não consegue ter o mesmo nível de comoção quando a polícia entra na casa de uma criança e dá um tiro de fuzil nas costas de uma criança. Isso é um nível de absurdo, que seria absurdo numa situação de guerra, né, em países em conflito. Se o adversário faz uma situação dessa, e numa situação de guerra, isso já seria algo para a comunidade internacional e para se ter repúdio. Porque aqui no Brasil a gente não consegue ter o mesmo nível de indignação quando uma coisa tão absurda
como essa acontece, não é a primeira e, infelizmente, sabemos que não será a última. Por que a gente aqui não se indigna com a mesma intensidade? E uma das hipóteses que eu trago é que a questão do racismo aqui ela é tão naturalizada que a banalização da vida, a vida humana aqui no Brasil não importa tanto, né? A gente sabe que no inconsciente das pessoas, quando acontecem essas situações, no fundo, o que parcelas da sociedade pensam infelizmente acontece, a polícia precisa entrar nas favelas e é o ovo que a gente quebra para construir um omelete. Paciência. Né? E isso é uma falência enquanto sociedade que não tem o que se falar sobre isso, a gente só tem que pensar mesmo que tipo de sociedade a gente está construindo, o quanto essa nossa cultura racista, escravocrata, ela tá presente nos dias de hoje, lembrando que na época que a escravidão era legal, a vida do escravo ela tinha mais valor do que a vida hoje, porque o escravo era um bem caro. Então, o senhor de escravo não matava os escravos ao léu porque era um bem, era algo caro era um objeto caro. E a vida valia, a gente pode fazer essas analogias de mostrar que a vida tem menos valor hoje do que tinha naquela época, porque o escravo era visto como um objeto, e hoje a população negra é vista realmente como algo a ser totalmente descartado, e a gente tem que fazer essa reflexão. E aí, já entrando também na outra fala, acho que também foi o professor que falou que somos todos racistas, e é como se tivesse aberto as portas do inferno, né? Aberto falar que é racista como se fosse uma expressão de opinião, né? E é muito diferente você ser racista e expressar uma opinião. A opinião é se eu gosto de refrigerante ou de suco de laranja. Isso é opinião, né? Racista é um vício de caráter. Sim, todos nós temos esse vício de caráter porque ele está impregnado na nossa sociedade, ele está impregnado no nosso inconsciente coletivo. Então, todos somos racistas, todos somos homofóbicos, todos somos machistas, todos somos gordofóbicos, enfim. E a gente tem que reconhecer que isso tudo existe dentro da gente, mas reconhecer que isso é um vício de caráter, que a gente tem que lutar internamente, que a gente tem que mudar internamente as nossas posturas e pensamentos com relação a essas questões e lutar para fora. Então, não é uma questão de opinião, é uma questão de vício de caráter e que todos nós temos que lutar contra isso. E com relação à questão da migração, só para terminar a minha fala, a gente também já está chegando no nosso limite, também do brasileiro pensar que a gente é uma sociedade que foi formada por migrantes, né? Primeiro pela migração, que foi uma migração forçada, né? De descendentes africanos que vieram para cá forçadamente para ser escravos e que construíram a nossa sociedade. Depois tivemos europeus, japoneses, né, asiáticos. Nós somos migrantes. Quem não tem descendência indígena é migrante, né? Então, não fale da terra se você não for indígena. Somos todos migrantes. E a comunidade brasileira, a gente hoje, se a gente pega os dados, desculpem, eu não sei de cabeça, mas se a gente olhar os dados, a gente tem um número muito maior de brasileiros fora do Brasil do que migrantes dentro do Brasil. Então, nós somos uma população que migra, e agora a gente sempre sofreu na pele, porque depois quem tem a oportunidade de viver um tempo fora do Brasil é que cai a ficha de se entender o que é ser latino, porque a gente ainda tem essa arrogância que a gente mora no Brasil e a gente sobrevive, a gente se retroalimenta da nossa cultura e a gente esquece que a gente está na América Latina, a gente nem fala espanhol, a gente não ouve música em espanhol, a gente não está nem aí para o que acontece nos países aqui da América Latina, porque a gente só tem a nossa referência aos Estados Unidos culturalmente.
e a primeira vez que cai a ficha que você é um latino é quando você sai do Brasil, e isso tem impacto. Então a gente nós somos latinos, a gente tem que reconhecer essa nossa identidade. E agora, o que vai ficar de herança para o Brasil no pós-pandemia é a estigmatização que todos nós brasileiros vamos ter e já temos, né, em contato com amigos que estão em outros países, isso já está cada vez latente. Ontem eu conversava com uma amiga que está na Argentina, que me contava que estava no supermercado e começaram a gritar: vai para casa, sua brasileira suja. E nos Estados Unidos, isso já nós estamos estigmatizados, e essa marca do país que não apresentou respostas institucionais à pandemia. A gente vai por muito tempo, quem sobreviver, né, porque a gente está numa curva que não é uma curva, é um L, né, de ascensão sobre os casos de mortes. Então, os de nós que sobrevivermos até o dia que tiver uma vacina, a gente ainda vai ter que pagar muito caro o preço da opção política de não apresentar resposta institucional, e isso vai ser mais um carimbo que nós, enquanto brasileiros, que somos latinos, que isso não é uma marca positiva, principalmente nos Estados Unidos e em países europeus. Para as mulheres brasileiras, né, nós somos putas, nada contra a prostituição, mas é puta num sentido pejorativo, né, da mulher que migra em busca de sexo fácil sempre. E agora nós vamos sofrer o que é o estigma de ser um pária sanitário, né, um país sujo que não soube dar respostas institucionais ao coronavírus. Então, a gente tem muita coisa aí para pensar nesse tema que envolve raça, pandemia e imigração. Obrigada. Valeu, Graziela. Apareceram mais 2 perguntas aqui, né? Acho que é bom também a gente ir encerrando. O Kwame mesmo, eu sei que ele está chegando no limite do horário dele. Vou ler aqui essas 2 perguntas, né? E queria também fazer mais uma perguntinha, se vocês puderem comentar alguma coisa também, né? Uma pergunta aqui do Renato L. Aguilar, que na visão de vocês, quais os principais caminhos para mudar a formação subjetiva racista imposta pela colonização no Brasil? Aí tem uma pergunta do Felipe Pinheiro, que os debatedores enxergam algum impacto da pandemia e consequente isolamento de boa parte da população com o sucesso e engajamento nos pleitos contra o racismo? Né? E aí ele traz aqui um exemplo dos Estados Unidos, né, em que um jogador de futebol americano que se ajoelhava diante da bandeira na hora do hino foi dispensado da equipe e não conseguiu outro emprego. E o que eu queria, né, trazer também de questão, assim, né, é do quanto, né, ouvindo isso que a Graziela falou, de todos sermos migrantes e tal, né, mas do quanto essa migração mais recente, né, de europeus ou mesmo de asiáticos para o Brasil, né, tem a ver com essa política de embranquecimento da população, né, que foi uma decisão ali consciente de incentivar, né, a migração europeia e a migração branca, né, porque seria melhor, né, num momento ali de defesa da eugenia mais explícito, né, seria melhor ter uma população mais embranquecida. Enfim, acho que se o Kwame puder falar primeiro, de repente, porque acho que é quem está com o horário mais apertado. Sobre a questão do Renato, tipo, como que a gente, qual é a visão, como você falou, qual é a visão para mudar Quais os principais caminhos para mudar a formação subjetiva racista imposta pela colonização no Brasil? Então, eu acho que uma coisa é a formação que é imposta, mas a gente precisa tomar consciência dessa imposição e procurar caminhos para sair dele. E procurar caminhos para sair dele isso aqui que a gente está fazendo agora são questões que a gente está discutindo para mostrar que ser assim, o assado, é ser racista ou ser gordofóbico, como a Graziela estava dizendo, somos todos racistas, gordofóbicos, e assim vai.
isso faz com que, na próxima vez, quando você estiver na frente de alguém que faz parte dessa categoria para falar, você se questiona sobre o que você vai falar e como é que você fala com essa pessoa. E mais ainda, tem uma coisa que tem também a questão de você querer falar pelas pessoas. Isso também acaba sendo uma opressão para as pessoas. Então, você tem que saber seu lugar e saber até que ponto você pode falar de tal assunto e deixar as pessoas que sentem na pele e falar elas mesmas. Sobre essa questão é o que eu tenho a dizer. A outra é se vocês enxergam algum impacto da pandemia e do isolamento, da quarentena de boa parte da população com o sucesso e engajamento nos pleitos contra o racismo. Né? E aí ele falou que perguntou isso por conta desse exemplo nos Estados Unidos, né, onde o Colin Kaepernick, não sei como é que se fala exatamente, né, que foi um jogador de futebol americano, que criou esse gesto de se ajoelhar diante da bandeira no hino americano, foi dispensado da equipe dele, não foi contratado por nenhuma outra, e que hoje essas mesmas equipes estão se engajando, né, no apoio à causa antirracista e prestando homenagens, e tem até uma possibilidade de pedir publicamente desculpa a esse ex-jogador agora. Esses dias eu estava lendo a fala de um ativista sobre... Perguntaram para ele o que ele acha sobre o movimento As Vidas Negras Importam. E ele falou uma coisa que eu achei muito importante. Ele falou que a gente precisa ter cuidado com essas coisas, porque são as mesmas pessoas que colocaram a gente dentro desse sistema e estão aproveitando desse sistema, que estão gritando as vidas negras importam. Por quê? Porque está num momento que a gente precisa promover um slogan para todo mundo ficar junto, e aí o que é o essencial a gente esquece. E o que é o essencial? O essencial é autodeterminação, é fazer com que o povo entenda que não é uma guerra de negro contra branco, mas é uma guerra contra a estrutura social. E o que é que a gente faz para mudar essa estrutura social? E é pensando nesses caminhos que a gente chega num ponto e a gente não pode se deixar distrair por vidas negras importam e esquecer o que a gente precisa fazer de fato. Eu vi uma entrevista com um filósofo americano negro chamado Cornel West, que aí ele falou que os Estados Unidos é uma experiência social fracassada, né? E aí a questão dos negros, né? Dos indígenas, né? Dos vários grupos sociais lá, né? Demonstram esse fracasso, né? E lá nos Estados Unidos, ele até consegue levantar, ele até levanta isso, né? Até existe uma classe média negra, uma coisa que no Brasil não existe, né? Se lá é um experimento social fracassado, imagina aqui, né? Aqui, acho que nem se tentou, né? É um fracasso contínuo, né? Nossa primeira política do Estado brasileiro reconheceu que foi o crime da escravidão, que foi a política de cota extremamente criticada, e ainda é muito pequena, né? O Milo Fernandes falava, né? O Brasil tem um grande passado pela frente, a gente tem um grande passado pela frente mesmo, assim. A gente tem que encarar, né? Porque o Darcy Ribeiro, ele falava que o engenho era uma máquina de moer gente, né? O engenho de açúcar, né? O Brasil, acho que agora o Brasil virou um grande engenho, né? Porque isso aqui pela condição da população brasileira, e aí é importante sim ressaltar que tem um corte racial, porque você vai ver os indicadores: saúde, educação, emprego, renda, todos esses indicadores, a população negra sempre está sempre são
a situação do negro é sempre pior em qualquer indicador social, né, que trabalhe com qualidade de vida, né? Então isso aqui é um fracasso total nesse sentido, né, de tentar incluir parte da população, né, num país. Tem gente que são os invisíveis mesmo, né? E a pandemia só fez isso ser mais latente, né? Só fez isso ser bem mais latente, né? Só mostrou a face cruel, né, da questão de que quem é a população que está tendo que ir para a rua trabalhar? A população negra, cara. Sabe? Que tá pegando ônibus cheio. Toda hora você vê imagens, vídeos de ônibus cheios, de metrô cheio. Então, assim, é muito triste, né? Muito triste, né? É desanimador, né? E aí a violência, porque a violência é como é a vida, né? Eu acho que é a vida, né? E aí você vê aumentar o número de operações no meio de uma pandemia, sendo que, cara, as pessoas estão precisando de comida, sabe? E aí você leva o quê? Tiro, leva guerra, sabe? Então se lá é um experimento social fracassado, aqui eu nem sei qual adjetivo utilizar, porque é bizarro, assim, é um filme de terror isso aqui, né? É muito triste. Posso? Claro. Para encerrar minha fala? Então, Eduardo, não desanima assim, não. Se a gente quiser ter um olhar com o copo meio cheio, nunca na história da humanidade a gente se falou tanto sobre essa questão do racismo. Então, e de todas as outras questões. Então, se a gente tem essa percepção que a gente tem todos os dias, né, da sensação de que a gente está sempre andando para trás e que tudo vai ficando muito pior, não, isso é uma tensão, mas no fundo, qualquer período histórico que a gente olhar, a gente está vivendo o melhor momento para, assim, em busca de direitos, em busca de igualdade, porque se a gente pensar no nosso passado recente, por exemplo, esse debate nem seria possível, a gente nem poderia falar sobre isso, que a gente ia ser reprimido. Então, a gente tem que ter uma força que vem desse olhar positivo. Talvez nem a gente vá ver as mudanças que talvez a nossa geração já não veja, mas a gente vai fazer um caminho que para as futuras gerações, e é isso. E lutas por direitos humanos é uma luta diária, mas a gente tem que tentar olhar um ponto de positividade e acreditar que a gente realmente está construindo alguma coisa, um movimento, uma questão de reflexão, que a gente vai lograr alguma coisa no futuro e não ter só eu compartilho esse teu sentimento e eu tento lutar também e tentar ver o que a gente vai construir de positivo, porque a gente precisa ter essa esperança no sentido de agir e acreditar. E só para encerrar a minha fala, né, eu quero agradecer a vocês, foi muito rico esse debate, realmente eu acho muito importante o local de fala, eu também não estou aqui no meu lugar de fala, eu estou falando na perspectiva de alguém que trabalha na ponta, que trabalha com as minorias, mas e na perspectiva de alguém que está sempre buscando melhorar enquanto ser humano. Eu acho que essa é a última mensagem que eu queria deixar para quem está nos ouvindo e quem nos ouvirá na posteridade desse vídeo, nessa dicotomia do que foi falado aqui no início. Eu sou racista e essa é a minha opinião. Não, isso não é uma opinião, isso é um desvio de caráter. Todos nós temos esse desvio, porque isso nos foi ensinado, é uma programação que vem da nossa sociedade, que é extremamente racista, que é extremamente machista, que é extremamente LGBTfóbica e todas as outras diferenças que a gente tem, mas o importante, o primeiro passo, a gente tem que reconhecer, se olhar no espelho e falar, sim, eu como todas as outras pessoas, eu tenho isso dentro de mim, como que eu luto primeiro internamente, como que eu reconheço os lugares onde eu estou sendo racista, no meu lugar de fala, na minha falta de abertura para afetos, e mudar isso internamente
e mudar isso externamente na sociedade, porque não adianta só o ativismo das redes sociais. Eu também não acho que é besteira, é importante o ativismo das redes sociais, sim, que a gente está vivendo um momento político que as redes sociais ela elege presidente da República, então se posicionar e ter o ativismo das redes sociais é importante, é uma militância que não dá para ignorar essa importância. Então, ter o ativismo das redes sociais, sim, é importante, mas o ativismo interno e no meu comportamento do dia a dia, nas minhas ações, no meu dia a dia, quem tem a oportunidade de dar emprego, quem está empreendendo, qual a sua abertura para dar emprego para uma população migrante, qual a sua abertura para dar emprego para uma população negra, qual a sua abertura para dar a abertura para locais de fala, quando você organiza uma conferência, qual é o lugar de fala, qual a minha relação no meu dia a dia. E é um trabalho que a gente tem que fazer todos os dias, o tempo todo, constante. Em alguns momentos a gente vai errar, a gente vai ter uma fala que vai ofender alguém, e o importante não é passar pano para si mesmo, é reconhecer, olha, me desculpa, eu errei, me ensina e pedir para que as pessoas que... eu li uma frase na internet esses dias que é mimimi. O que é mimimi? Mimimi é a dor do outro, né? Às vezes uma coisa que não dói em mim, mas é o que dói no outro, e se o outro me disser isso dói em mim, parar, pedir desculpa ou ouvir, que só nessa troca que a gente vai conseguir, quem sabe, construir uma sociedade melhor para gerações futuras, que talvez a gente não tenha mais vida para ver essa geração, mas eu acredito que a geração futura vai sim desfrutar de algo muito melhor do que o que a gente tem visto, e a gente está aqui para isso, para pavimentar para eles mesmo. Muito obrigada. Só pegando o gancho, Graziele, que você falou, e realmente, assim, acho que também tem motivo para nós termos esperança, e eu achei muito bacana que eu vi uma foto que teve o ato, né, agora, né, contra o racismo também, acho que no outro domingo, e teve em São Gonçalo, né, para quem não conhece São Gonçalo, é o 18º maior município do Brasil, se eu não me engano, é o segundo maior município do estado do Rio de Janeiro, tem mais de 1 milhão de habitantes, uma cidade totalmente desigual, com assim, condições de vida bastante precárias mesmo, assim. Eu sempre falo, cara, São Gonçalo é um posto avançado da barbárie, assim. E lá teve um ato, a foto a maioria era molecada nova, sabe, que tava indo para, sabe. Então, sim, acho que a galera tá conseguindo também se instrumentalizar dessas reflexões e tá indo para a luta, sabe. Acho que é isso, né? O mundo no meio de uma pandemia tá fazendo o enfrentamento também, né? Então, gente, muito obrigado pelo convite. O debate foi muito produtivo e eu gostei das intervenções de cada um. Eu acho que tem que promover mais esses espaços de conversas para discutir essas questões e é só assim que a gente vai tentando melhorar as coisas. Muito obrigado e abraço. Obrigada. Valeu, Kwame. Obrigado você por ter participado. E agora Obrigado pelo convite. Passar para o Rolf, para ele também. Tchau, Kwame. Bom, vamos lá. Eu acho engraçado quando você, Graziele, fala para a próxima. Você já falou em próxima geração. Acho que vocês tá todo mundo na fase dos 30 anos aí, não é? Vocês três. Né? Pô, vocês já estão falando em próxima geração, então, pô, eu vou descer do barco. Pô, se tudo der certo, daqui a pouco mais de 3 anos, eu faço 60 anos. Pô, se vocês já estão com 30, já estão falando na próxima geração. Mas vamos lá. É o seguinte, é uma coisa que, como eu falei, né, da minha forma. Se desculpe, ao mesmo tempo que eu estou com você aqui, eu estou administrando 2 gatos aqui que disputam a atenção e um brigando com o outro. Aqui, ó. Né? Além aí, os 2 disputam a atenção e aí um brigando com o outro. Tem que administrar esse conflito. Vamos lá.
além de eu não ser patriota, não quer dizer que eu não valorize coisas importantes da cultura popular brasileira e tal. Eu tenho profundo desprezo, sempre tive profundo desprezo. Profundo desprezo pela nossa bandeira. Eu só sei o hino porque eu cresci durante a ditadura e nós éramos obrigados a cantar o hino todo dia. Então, os símbolos nacionais, seja os nossos, seja os estrangeiros, nunca representaram nada. Eu estava me dando conta aqui que o que eu já assinei de carta para migração para o Brasil, pasme, eu já assinei carta convite para canadense e para norte-americano, para você ter ideia, para poder vir, porque as leis de migrações brasileiras não são das mais generosas, não. Para africanos, vários. Não fiz para europeu, porque eles não precisam. Então, para mim, as fronteiras nacionais, elas são só forma de manutenção de um Estado qualquer Estado foi construído sob opressão. Não tem Estado maneiro. Um oprime mais, um oprime menos, e se oprime menos hoje, mas na Constituição dele foi opressor. Então, para mim, eu sei que eles existem, são importantes, mas para mim são piadas de mau gosto. E aí, na pergunta que foi feita anteriormente, eu acho que a única forma de nós conseguirmos resolver isso é através de uma revolução. É botar abaixo tudo isso, que eu acho que a estrutura desse prédio, que é a sociedade que nós estamos instalados, e eu estou dizendo em nível planetário mesmo, não tem que se aproveitar, porque talvez eu consiga viver um pouco mais tranquilo aqui no Brasil, por ter determinadas características, mas se eu for para outro país, por exemplo, eu sou cristão, então aqui eu vivo razoavelmente bem. Se eu for para um país que eu não sou cristão, o bicho já pega. Então essas estruturas, eu acho que só vão ser revistas mesmo numa revolução onde nós passamos. Hoje a diferença de gênero, de cor, de credo, ela deixa de ser importante, deixa de ter algum valor que não seja subjetivo. E eu costumo dizer, o gênero da Graziella só faz diferença para mim se eu tivesse algum interesse sexual nela. Caso contrário, não deveria fazer nenhuma diferença para mim, a não ser eu estar perante outro ser humano. Ou, digamos, se eu fosse gay, olhando para o Léo e para o Eduardo, né, se eles são gay ou deixam de ser, só deveria fazer diferença se isso fosse interessante para mim. Caso contrário, não deveria. Mas na prática não é bem assim. E aí, esse desprezo que eu tenho pelas fronteiras nacionais, fronteiras mesmo estaduais, elas servem justamente para criar o nós e ele, que é um artifício, mas é muito eficiente. Eu não sei, principalmente, eu sei que o Léo não sei se a Graziella e o Eduardo são cariocas. Mas mas se não são também, não, vão ver por outra ótica. Quando nós cariocas saímos, vamos para algum lugar, por causa da televisão, cria-se uma imagem sobre nós que tem muito pouco a ver com a realidade. Ou em alguns lugares nós somos muito bem tratados, adorados, ou em outros lugares somos desprezados e tratados com desconfiança. Ou seja, cria-se mitos dentro de barreiras, de fronteiras, que são isso, que nós estamos o come agora. Para a maioria das pessoas não faz a menor diferença se ele é do Benin, ele é africano. Faz a menor diferença se ele fala inglês, fala francês. Não faz diferença nenhuma. Ele é africano. E a África acaba virando um grande país, que é o verdadeiro saco de gato. Então eu acredito que pelo debate, como lembrou aqui a Graziella, pelo debate, pessoalmente, que eu acho que isso não pode ser superado, mas por aqui, pela convivência e principalmente pelo testemunho mesmo, né, de você estar demonstrando publicamente que você não concorda com o racismo, você não concorda com o machismo, enfim, com vários elencos de discriminação que nós vemos aqui, LGBTfobia, enfim, com a xenofobia, nós não concordamos. E é só o ato prático. E aí aquela velha história, como eu falei, eu sou cristão, e nós temos, não sei se vocês conhecem a parábola do semeador. Vocês conhecem a parábola do semeador, que Jesus... É o seguinte, né? Vai um semeador, ele joga semente. Em alguns lugares brotam, outros não. Mas a culpa de brotar ou não é do semeador, mas o solo. E o solo é metáfora
no coração das pessoas. Então, em alguns lugares, nós vamos falar de igualdade, de amor, de respeito, e as pessoas vão ter dificuldade ou não vão aceitar isso. Outras vão. Então, acho que cabe a nós, como pessoas que acreditam mesmo na diversidade humana, acreditam nesses valores de paz, acreditam nesses valores que agregam, que nós temos que enfatizar o máximo possível, e sim, e aí saber que num determinado momento eu vou precisar ficar sozinho com o Eduardo, pelo fato de ele ser negro. Tem coisas que só nós dois podemos compartilhar. E vocês dois que não são, né, vão estar atentos para isso. Vai ter um determinado momento que a Graziella não vai fechar com o Léo, embora os dois sejam brancos, porque até as características dela sendo mulher, e ela vai estar com a mulher negra, por exemplo. E aí nós, como homens, pô, tá vendo e tal. Não, a gente temos que deixar que esses grupos compartilhem suas experiências e a gente, nós que não fazemos parte desse grupo, ajudarmos ao máximo possível, mas sem esquecer que esses grupos não podem virar ilhas. Em momento algum pode virar ilhas. Eu sou um homem que luto contra o racismo, desde que eu me entendo por gente, mas eu luto continuamente contra a tentação de não querer me fechar em gueto. Porque a tentação é muito grande, porque no meu gueto eu fico um pouco mais à vontade. Né? No meu gueto eu vejo as coisas artificialmente um pouco mais tranquilas. Mas se eu ficar nessa ilusão, é uma ilusão, vai reforçar estereótipos entre nós mesmos e o grupo externo, que não vai, e nós não vamos avançar. Mas eu acho que para nós mudarmos isso, nós temos que mudar a estrutura que é inerente ao capitalismo. Porque nada mais inerente ao capitalismo do que o racismo, para falar aqui do nosso grupo, o sexismo. Basta ver, né, o que é o dia 1º de maio, né, o massacre àquelas mulheres. Então, nós temos que estar muito atentos para que, como o capitalismo é um modo de produção, é uma ideologia muito hábil, ela acaba, não, vem você para cá, tá, vocês mulheres tiveram sucesso, vem para cá, vocês negros também, sabe? Ela cria alguns espaços cativos para algumas minorias poderem estar lá para ficar sempre seduzindo quem está de fora, né? Porque quem está de fora se comportar direitinho, não querer se colocar contra a estrutura, porque quem sabe, eu costumo usar a metáfora da varanda da Casa Grande, para nós negros. Entre ficar tomando porrada lá no canavial, e ficar na varanda da Casa Grande, eu vou para a varanda da Casa Grande. Então ela é sempre uma grande... Ao invés de botar fogo na Casa Grande, a gente fica na sedução de ficar sentado na varanda da Casa Grande. Isso pode ser como metáfora para LGBT, para mulheres, para pessoas gordas, para estrangeiros. Fica sempre aquela sedução. Não. A gente tem que destruir isso, tem que botar abaixo. E eu acho que esse debate, essas construções, são possibilidades de a gente tentar mudar alguma coisa. É isso. Isso, eu vi aqui ela dando tchau. Vamos lá, Graziella. Só agradecer a participação, foi muito bacana o convite, parabéns pela iniciativa, parabéns pela iniciativa na nossa querida UF, né, força para a nossa universidade, né, que é a nossa casa, e a gente também tem que lembrar de lutar pela nossa universidade. Só mandar um beijo para uma querida amiga que assistiu a gente o debate todo, a Lívia Xeres, que é a coordenadora do Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas do Estado do Ceará. Ela teve com a gente aqui o debate todo, então muito obrigada. Legal. Até beijão a próxima. Para ela. Sucesso para vocês. Tchau. Acho que podemos encerrar? Bom. Podemos. Queria só comentar uma coisinha, né? Isso que o Rolf trouxe agora no final, né? E que permeou um pouco também a fala da Graziella e a fala do Kwame, né? O Kwame falou ali, né? Que não é só, né, uma luta dos negros, mas é uma luta de todos para acabar com essa sociedade colonial, né? E eu acho que, como eu tinha falado lá no começo, né, eu acho que é importante a gente que é branco poder entender qual é o nosso papel nisso, né? Porque muitas vezes a gente se beneficia disso, né? E aí fica mais difícil de poder rever as nossas posturas, mas acho que é entender o nosso papel nisso, né? E aí poder sim ser aliado, poder, né,
apoiar, né, as lutas das pessoas negras, mas é isso, sem querer tomar lugar de fala, sem querer protagonizar, mas entender que tem um papel que é nosso e que só a gente pode cumprir também, né, porque a gente é que causou essa porra toda, né, a gente, enfim, né, eu, além de ser branco, sou homem e tal, né, então a gente, homem branco, é quem construiu todo esse sistema colonial, né, então acho que a gente também tem um papel a cumprir para poder desmontar essa parada. Aí, enfim, acho que se o Eduardo quiser encerrar aí, é isso, de novo agradecer a participação de todo mundo, né, o Rolf, a Graziella, o Kwame, agradecer quem participou também, né, pelo YouTube, comentando, enfim. Também gostaria de agradecer também a participação de todo mundo aqui no debate, quem assistiu também a gente. E espero que possamos fazer mais atividades como essa, podemos, né, pensar outras dinâmicas, novos convidados. Quem tiver propostas pode estar sempre aberto aí para tocar. E, claro, felicitar a UF, né, porque é uma universidade pública, né, mais uma vez, mostrando que não é isso, né, o conhecimento, saber, a ciência está aí para pensar as dificuldades que a condição humana nos coloca e para superarmos, né, e acho que não só na ciência, tecnologia e saúde, né, mas também na nossa convivência aí como seres humanos aí. Bom, Agradecer também, só desculpa, só faço esse agradecimento e você pode fechar. Agradecer também, né, a Simone, que é a nossa coordenadora da Coordenação de Apoio Social, né, ao Leonardo Vargas, que é o nosso pró-reitor da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, né, que estão possibilitando a organização desses debates. o que eu só queria falar uma sugestão já de pauta. Hoje a nossa pró-reitora de graduação, ela participou de uma live com as mulheres do Fórum Estadual de Mulheres Negras, falou sobre vários assuntos, entre outros, sobre violência doméstica, que é uma campanha que o Fórum Estadual de Mulheres Negras, eu não sei se chegou para vocês alguns vídeos, que elas estão fazendo uma campanha interessante, que somos nós homens falando para nós homens no combate à violência doméstica. E talvez seja interessante convidar alguém desse fórum, que nós temos inclusive alunas, eu não lembro se temos docentes, mas temos alunas, tanto da graduação quanto da pós-graduação, fazem parte do fórum, e aí se vocês quiserem mais informações para pensar e colocar isso na pauta de vocês, acho que pode ser interessante. Certeza. Sim, acho que é bem importante, mas esse tema específico da violência doméstica já estava na nossa programação, não lembro agora ótimo. A data, depois boto ali na descrição do vídeo, mas tinha violência doméstica, a questão dos estudantes dos programas de residência, a questão, né, da UF no interior e também a questão da maternidade sendo estudante, né, da questão da mulher estudante. Eduardo, quer falar mais alguma coisa também? Não, tranquilo. Agradecer só mais uma vez todo mundo. Tá bem, muito grato, valeu pelo convite. E eu, como servidor público e como professor da UF, pode contar comigo sempre, que é um grande prazer estar